Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. E que Deus esteja com você neste dia, dando-lhe vitórias em todos os sentidos. Desejo a você e sua família, seus vizinhos, um dia de muita alegria e graça. Muitas vezes, quando falamos de profetas na Bíblia, lembramos logo de Isaías, Jeremias, Elias ou Eliseu. Mas esquecemos das mulheres. Entretanto, a palavra de Deus também registra mulheres que tiveram papel decisivo na revelação e condução do povo de Israel. Uma dessas mulheres chama-se Hulda, a profetisa esquecida que trouxe a palavra do Senhor. Sua história aparece no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículos 14 ao 28, e em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 ao 28, que prediz a ruína de Jerusalém. Vamos lá, então, ler apenas o versículo 15 do 2 Reis, capítulo 22, que assim nos diz. E ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, direi ao homem que vos enviou a mim. Quero dizer, amados irmãos, que Hulda, ela viveu num tempo do rei Josias, em Judá, quando o livro da lei foi encontrado no templo. O povo estava afastado do Senhor, mergulhado em idolatria. Mas Deus levantou Hulda, uma mulher, para transmitir sua palavra com firmeza e clareza. Mas quem foi Hulda? Hulda, ela foi uma profetisa, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Aras. Apesar de não ser tão conhecida entre os cristãos como Débora, Miriam, algumas outras mulheres que vocês conhecem na Bíblia. Hulda, ela teve uma importante participação em determinada ocasião durante o reinado de Josias. Vamos conhecer um pouco mais sobre Hulda, essa mulher profetisa? No contexto da época em que viveu, o povo de Judá estava espiritualmente muito distante de Deus. Muitos reis haviam conduzido a nação à busca da idolatria e a palavra do Senhor havia sido esquecida. Quando o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei no templo, levou imediatamente ao rei Josias. Ao ouvir as palavras escritas, Josias rasgou suas vestes em sinal de arrependimento e pediu que consultassem ao Senhor. Então, vejamos, irmãos, o que aconteceu. Josias, ele poderia ter consultado profetas conhecidos, mas não. Ele foi procurar Hulda, uma mulher, mostrando que Deus não escolhe por aparência ou posição social, mas por coração disponível, e assim sendo, Deus levanta homens ou mulheres, jovens ou idosos, ricos ou pobres. Ele não olha para a aparência, mas para o coração. Então, Hulda era uma profetisa. Ela não era, vamos dizer assim, uma rainha, ela não era uma guerreira, mas
vamos dizer, ela nem estava também nos palácios. A Bíblia, ela nos conta que apenas ela era casada com Salum, responsável pelas vestimentas do templo. Ou seja, uma mulher muito simples, porém cheia da presença de Deus. Isso nos ensina que não importa a sua posição social ou seu papel aos olhos dos homens, quando temos intimidade com Deus, Ele nos usa para cumprir seus propósitos. E qual é a mensagem que essa profetisa Hulda nos traz? Quando consultada, Hulda não procurou agradar o rei. Ela transmitiu exatamente a palavra de Deus. O juízo viria sobre Judá por causa da idolatria e da rebeldia. Mas, ao mesmo tempo, misericórdia seria dada a Josias, porque ele se humilhou e se arrependeu diante do Senhor. Diante dessa humilhação e desse arrependimento, isso mostra duas verdades importantes. Quais são? A primeira, a palavra de Deus não pode ser negociada. Ela precisa ser simplesmente anunciada com fidelidade. E a segunda, o coração quebrantado sempre encontra misericórdia diante do Senhor. Por outro lado, Hulda e a coragem de falar. Ela nos ensina que o profeta verdadeiro não fala o que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. Ela não suavizou a mensagem, não colocou suas próprias palavras, apenas transmitiu o que Deus lhe havia dito. Quantas vezes nós também temos medo de falar a verdade, de nos posicionarmos contra o pecado, de pregar a palavra como ela é. Hulda, ela nos inspira a sermos corajosos e fiéis, mesmo quando a mensagem é dura. Então, ela nos traz uma lição para os dias de hoje. Qual a importância da palavra de Deus? Quando o livro da lei foi lido, trouxe arrependimento e reforma espiritual. Hoje, precisamos voltar à Bíblia como guia de nossas vidas. Eu repito, Deus levanta quem Ele quer, homem ou mulheres, jovens ou idosos, ricos ou pobres. Ele não olha para a aparência, mas para o coração. A necessidade de fidelidade. Como Hulda, devemos falar a verdade de Deus, mesmo que doa, venha doer, mas temos que falar. Arrependimento traz misericórdia. Josias, ele experimentou a bondade do Senhor porque ele se humilhou. Assim, eu concluo. A história de Hulda é curta nas Escrituras, porém profunda em significado. Ela mostra que Deus usa pessoas simples para grandes propósitos. Sua voz ecoou nos corredores do poder de Jerusalém, porque era a voz do próprio Deus. Assim também, queridos irmãos, quando buscamos a presença do Senhor, Ele pode nos usar em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa cidade, para levar uma palavra de arrependimento, correção e esperança.
a coragem e sabedoria de Uda em transmitir a mensagem de Deus, mesmo sendo uma mulher numa sociedade patriarcal, onde o domínio era exclusivo dos homens. Serve de modelo para a fé e a fidelidade de Deus. Assim, eu deixo uma pergunta para a sua reflexão, mas eu vou responder meu ponto de vista. A pergunta é a seguinte: vocês estão ouvindo a minha palavra como Uda a proclamou, ou estão apenas escolhendo as palavras que lhes agradam? Qual seria a sua resposta? A minha resposta é a seguinte: se formos sinceros, muitas vezes queremos ouvir promessas e bênçãos, mas esquecemos da necessidade de arrependimento e obediência. A minha resposta é que eu creio que seja correta, que devemos estar dispostos a ouvir toda a palavra de Deus, tanto a que consola quanto a que confronta, porque somente assim vivemos debaixo da vontade do Senhor. Eu digo a você ainda, convide seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, quem você conhece, para aprender conosco um pouco a respeito da palavra de Deus, deixando simplesmente o se gostou ou não gostou. Amém?